Sejam bem-vindos a mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos. Hoje eu tenho uma alegria de entrevistar uma jovem talento do nosso estado do Acre, a Letícia. A Letícia, ela, além de escritora, né, ela é acadêmica do curso Letras Libras pela Universidade Federal do Acre, é membro da SLA e a gente vai conhecer um pouquinho mais dela, né, um pouquinho mais da vida dela e um pouco sobre os talentos dela também. Letícia, seja bem-vinda a esse bate-papo entrevista. Obrigada por vocês disponibilizarem tanto conteúdo na internet, nas redes sociais, a fim de expandir conhecimento sobre a literatura local da criança. Ok, Letícia. Letícia, é o seguinte, quero começar fazendo uma pergunta que eu acho fundamental, porque eu vejo você como uma pessoa que inspira os nossos jovens do ponto de vista intelectual, sabe? A inspirar a crescer na vida, a não se acomodar. A pergunta é, enquanto escritor, enquanto intelectual que você é bem jovem, no ensino fundamental e médio, a sua relação com as letras sempre foram boas ou não? Conta pra gente um pouquinho disso. A minha relação com letras, com português, com texto sempre foram boas. Eu aprendi a ler com 4 anos. Sempre que me dava oportunidade de aprender, sempre eu tentava me incentivar mais a ler. E também durante a minha vida escolar sempre me incentivaram na escola. Meus professores também ensinaram a apresentar outros autores. E no decorrer do meu ensino básico eu tive a oportunidade de conhecer a SLA, né, no meu ensino médio. No primeiro ano do ensino médio conheci a SLA em 2015. E aí que eu me expandi mais assim sobre a literatura e adquiri mais conhecimentos. Foi a partir dos 15 anos que eu tive mais o contato com a literatura, tanto de fora como local, aqui acriana. Entendi. Letícia, e você enquanto escritora, quando você vê uma pessoa tão jovem que gosta de ler, Letícia, que se relaciona bem com as palavras e que escreve, então naturalmente a gente pensa que você é uma boa leitora, né, pelo seu talento literário. Quantos livros você lê por ano? Assim, pelo que muitas pessoas pensam, deve ler 100 livros, ler muitos livros. Eu leio poucos livros, mas os poucos que eu leio é o que me fazem crescer mais no sentido literário. Então, eu sempre procuro algo do meu interesse para expandir a minha visão literária, a minha visão poética, para eu poder escrever, criar mais. E então, assim, no decorrer do ano eu leio, eu acho que uns 7 livros, mas que fazem toda a diferença na minha vida literária. E tipo, eu procuro sempre livros do meu interesse, mas também assim, né, fora deles também, pra gente, nunca a gente deve se prender a um determinado conteúdo, né, então a gente sempre tem que procurar gatilhos ao seu interesse para você crescer mais ainda. Entendi. Letícia, outra coisa, como você é bem jovem, convive no meio de muitos jovens, né, crianças, adolescentes, adultos em geral, na sua percepção, você acha que os jovens estão lendo mais hoje, em especial com a questão desse auxílio tecnológico com as novas redes, ou não? Como você está vendo isso? Eu acho que os jovens, eles deixaram de ler um pouco. Assim, porque ao passo que você usa a tecnologia para ler, a tecnologia também dá muitos gatilhos a aplicativos, ao entretenimento, a outras coisas que não contribuem para a leitura, para o incentivo à leitura. Mas a tecnologia tem algo bom, que ela disponibiliza alguns livros em PDFs e que proporciona a uma pessoa que não pode comprar, né? Ela pode baixar e ela pode ler aquele livro que ela sempre quis ler. Mas assim, é muito difícil, eu até admiro quem consegue ler em PDF, porque eu tenho muita dificuldade, e para mim tem que ser um livro físico, né, para eu ter mais concentração. E tipo, o livro tá ali, eu não tenho assim, notificação chegando no celular, notificação de outro aplicativo chegando para me tirar do foco da leitura. Então, eu acho que ela contribui num ponto, mas que ela desfoca um pouco a leitura, ela deixa um pouco de lado assim, o incentivo à leitura. Entendi. E que dica você daria para os nossos adolescentes, jovens,
no sentido de que quando você começa a desenvolver o hábito da leitura, que tipos de benefícios esse leitor pode alcançar? Porque de repente a pessoa fala assim, bom, tá, a Letícia está falando da literatura, né, e falando um pouquinho aí, mas o que eu vou ganhar com isso? Né, assim, que tipo de benefício você poderia comentar sobre isso? Assim, tem gente que sempre quis escrever, sempre quis ter uma sensibilidade. Ao passo que eu entrei na SLA, eu descobri novos autores, novas personalidades, novos jeitos de escrever. Isso me proporcionou um grande crescimento emocional também para que eu pudesse escrever, sensibilidade, dosagem nas palavras para que eu pudesse me expressar. Ao passo que a gente entra numa arte, desenha, a gente passa a se expressar melhor, a gente passa a transferir algo para alguém, né? Tanto amor como mágoa, mas a gente pode transformar isso em arte. Tudo que a gente pode transformar em arte é algo valioso para a literatura e para a literatura local, tanto como para o Brasil, né? E toda literatura é válida, né? Toda escrita, toda poesia é válida. Não existe poesia ruim. E isso foi o que aprendi no decorrer da SLA e também em outras oficinas de literatura. Mas é isso, a pessoa ela consegue se expressar melhor, ela relaxa ao passo que ela escreve, ao passo que ela se expressa. Isso torna ela uma pessoa mais expressiva, mais calma, mais inteligente também em sentido emocional. Poxa, olha que dicas interessantes, né? O bate-papo tá gostoso, tá interessante. Letícia, um assunto interessante que houve muito comentário aqui na cidade, nós saímos recentemente do Festicine Mulher, o segundo Festicine Mulher, e onde sua irmã, a cineasta Lídia Xavier, né, que é uma família de talentos, né? Ela participou com um curta-metragem e você teve uma participação especial nesse curta-metragem falando sobre o acreanês. E isso chamou muita, não só a minha atenção, como do público em geral. Todo mundo ficou comentando, se identificando. Fala pra gente o que é esse acreanês, que muita gente não sabe, e como surgiu o seu interesse em estudar e pesquisar essa temática. Meu curso de Letras Libras, ele fala sobre linguística. Ele fala sobre a linguística do Brasil e as diferenças de gíria e sotaques. E eles falaram assim, a linguística ela fala que não existe o certo e o errado, existe a comunicação entre a língua, o português. Então, se você consegue se comunicar, mas que existem gírias, mas se você consegue se comunicar, é válido. Então, a Lídia ela fez um vídeo falando sobre a cultura acreana, a cultura, as comidas típicas, valorizando o Acre. Então, ela falou assim, grava um vídeo falando do Acre e tal, um professor ensinando nossas gírias, nossos sotaques. Aí foi que eu lembrei da linguística, que ela explicava isso. E muitos acreanos, eles percebem que tem um sotaque quando vão lá pra fora. Que eles percebem que a gente fala diferente dos outros lá. Aí, quando se deparam com outro jeito de falar, eles falam, mas eles estão falando a gente que está falando errado. Eles falam certo. Só que não existe isso. O importante é a comunicação. Então, aqui pro Acre, se você está falando do jeito acreanês, que é fazendo, criando, andando, cozinhando, terminando tudo com ano, a gente consegue se comunicar. Sim. E todo mundo se comunica e se entende. O importante é isso. E não existe o errado, a gente nunca pode negar a nossa origem, porque isso é o que transforma a cultura e que gera cultura no Acre, e o Acre gera cultura com certeza no Brasil. A nossa regionalidade, né? Uma forma de valorizar, né? E eu acho que você deixou claro isso no... Deixei, tentei. Ficou muito bacana e parabéns, tá? Pela sua participação, foi genial. Obrigada. Foi algo assim, muito interessante, que eu até acredito que outras pessoas tiveram interesse despertado a partir dali. Sim. Por pesquisar o nosso acreanês. Né? E a gíria, tanto a gíria como o nosso jeito de falar nunca deve ser negado. Isso é uma cultura assim que
que expande, né, que deve se expandir também, é o que transforma o Acre em uma coisa mais valiosa, né? As diferenças são as coisas que tornam o Brasil mais valioso. Sim, sim, é verdade. Saindo um pouco agora do nosso acreanês, quem quiser saber mais de acreanês, fala com a Letícia, tá bom? Que a Letícia vai trabalhar essa questão linguística, a regionalidade e a valorização, né? Eu falo bem direitinho acreanês. Letícia, você já participou de algumas antologias, incluindo organização, né? Nesse período, fala pra gente um pouquinho como foi participar dessas antologias e até organizar, né? Mulheres Acreanas, que foi um sucesso. E o que você aprendeu durante esse processo na sua carreira literária? A minha primeira antologia que eu participei foi Poesia Não Rima com Pandemia. Isso foi em 2020, parece, com o autor Valdeci Duarte, que ele reuniu vários autores para falar sobre a pandemia. E eu gostei muito de participar, foi uma coisa bem simples, de se participar, uma coisa fácil, né? E eu adorei participar com outras pessoas, com Acre, e foi uma antologia até internacional, né? E é gratificante a gente ver nosso trabalho junto com um bocado lá numa antologia só. A antologia de Mulheres Acreanas eu tive a oportunidade de criar. E eu fiquei com muito medo, pensando que não ia dar certo, não ia pra frente, porque é uma responsabilidade muito grande fazer uma antologia, né? Porque você está lidando com uma expressão de outras pessoas, com o jeito de escrever, com a responsabilidade de que a pessoa quer ver seu trabalho bonito dentro de uma obra. E eu fiquei nervosa, assim, mas deu tudo certo. As Mulheres Acreanas foi um prazer enorme fazer essa antologia. As mulheres têm um talento incrível e a gente percebe o quanto a gente tem pessoas assim talentosas. Não só pessoas com mais idade, né, jovens, adolescentes. E a gente percebe, quanto mais a gente trabalha com antologia, mais a gente percebe que tem artistas, mais pessoas que têm uma visão poética no nosso Acre. E às vezes a gente não percebe, às vezes a pessoa está tímida ali no canto dela, só escrevendo para si. Mas a antologia ela dá uma oportunidade, né, de a pessoa se mostrar ali no meio de vários autores. E eu tentei, junto com a Day Lopes, mostrar isso, né? Mulheres Acreanas. Não só chamar pessoas que já tinham uma carreira, já tinham um histórico literário, mas jovens, adolescentes que nunca demonstraram o seu trabalho numa antologia, num livro. Então, a antologia é a gente ver, perceber o tanto de talento que temos e a gente valorizar isso, né? E a gente expandir isso para mais pessoas. Entendi. E nessa experiência, Letícia, você acha que o Acre está sendo um celeiro de novos escritores, em especial com a participação da mulher? Eu acho que o Acre está vivendo esse novo momento. Eu percebo assim que está gerando uma feminilidade assim, muito alta, né? As mulheres elas estão escrevendo mais, estão atuando mais na literatura, não só na literatura, mas na cultura, fazendo seu nome. Recentemente teve o projeto da Florentina Esteves, né? Da Kelly Glace. E eu adorei, porque tipo, ela disse que há vários projetos e nomes de instituições com nomes de homens. Só que ela agora trouxe um livro com nome homenageando Florentina Esteves. E isso deve ser valorizado, porque, querendo ou não, ela fez uma história no meio da literatura também. E as mulheres elas têm que se unir mais para a gente criar assim, vários eventos contendo as mulheres. É por isso que eu criei Mulheres Acreanas também, junto com a Day Lopes. Porque a gente viu que não tinha uma união assim de mulheres. E a gente criou a primeira antologia Mulheres Acreanas e provavelmente vai ter a segunda edição. Verdade. Foi sucesso absoluto, né? Foi maravilhoso. Quero até parabenizar você, né? A Day Lopes não está aqui, mas foi coautora com ela, né? Um trabalho excelente.
É um trabalho que é digno de ser lido, um trabalho de alto nível. Parabéns, viu, Letícia? Obrigada. Letícia, você é estudante de letras libras. Falando em Libras, e falar um pouco de inclusão também, que você já falou da inclusão das mulheres, né, na questão da literatura, como você vê que a Libras deve ser inserida dentro desse contexto da literatura surda, né? Como é que pode ser utilizado para alcançar esse público? Uhum. A gente vê muita literatura, mas não voltada aos deficientes auditivos, né? E surdos também, com identidade surda. E isso me preocupava, ao passo que eu ia progredindo nos períodos do curso, eu falei, mas não tem um livro específico assim, sabe, para crianças, alfabetizando os sinais, e isso me preocupava um pouco. E eventos literários também não continham intérprete, não continham surdos lá assistindo. E isso me preocupava. Só que eu como sou uma pessoa que tem várias ideias assim, né? E eu pensei assim, será que não seria legal um livro alfabetizando crianças com imagens? Porque a Libras ela é muito visual. Ou você faz um vídeo explicativo com imagens, né, contando a história, ou você faz um livro físico mesmo e contendo mais imagens e algumas palavras em português. Isso auxilia tanto a criança para saber o português como a Libras. E tem crianças que não sabem Libras, elas nascem surdas, mas não conhecem. Então é importante porque ela sabe tanto português desde de criança, como ela sabe a fluência da Libras. Entendi. É bom você falar isso, Letícia, porque às vezes as pessoas não sabem, principalmente quando está nos assistindo, que a Libras é um outro idioma. E aí as pessoas às vezes pensam assim, não, mas quem está estudando Libras... bom, eu estou insistindo nisso para você explicar, para ficar claro até para as mães e os pais que não sabem, que ele pode achar que a Libras, para o filho que tem a deficiência auditiva, tipo assim, não, a Libras é o português. Uhum. Fala um pouquinho mais assim pra gente, é o português? Não é, né? É um outro idioma, né? É um outro idioma, porque a gramática é diferente. O jeito assim, sujeito, verbo, tem modificações. E o surdo, tem surdos que não sabem o português, não sabem escrever, e eles têm que aprender um português por fora. Porque querendo ou não, ele tá falando desculpa, mas ele faz o sinal, mas ele não sabe que é desculpa na forma escrita. Ele só faz o sinal, ele só conhece os sinais. E aquele que não sabe ler, entendeu? E é importante. Tem surdos que não sabem ler, não sabem escrever. Por conta disso, não sabem o português, não conheceram o português desde a infância, só conheceram os sinais. Os pais só ensinaram os sinais. Porque é surdo, para que ensinar o português, né? E é importante isso, tanto para criar no surdo uma independência, não ficar dependendo só de intérprete, mas também é necessário intérprete. E é importante saber o português desde criança, sim. Entendi. Muito bem. Você fala bem pra caramba, hein, Letícia? Caramba! Vocês estão vendo o nível aí da Letícia, né? Bom, Letícia, você tem vários projetos, né? Aí, como você também já deixou aqui claro na entrevista, que a cabeça fica borbulhando, né, de ideias. Você tem projetos, assim, quais projetos futuros, né, assim, dentro da literatura e fora? Como é que tá isso na cabeça aí? Eu, junto com a Lídia Xavier, a gente quer montar um festival proporcionado pela SLA também, com o apoio da SLA, um festival literário, apresente-se com o seu talento. E fora isso, eu queria fazer um livro, um projeto no Aldir Blanc, na Lei Paulo Gustavo também. É um livro infantil, que eu gosto muito de trabalhar com crianças, incentivar crianças à leitura. Um livro que contenha a literatura surda, porque não tem, aqui no Acre eu vi que não tem, né? Eu procurei, para infantil, né? E também para as crianças saberem mais sobre plantas e ter desde o início um incentivo a cuidar de plantas, a cuidar do meio ambiente. E eu acho que falta, né?
Eu queria criar uma história com plantas em que as crianças pudessem se sentir incentivadas de conhecer as plantas, de cuidar das plantas, cuidar do meio ambiente. Esses são os futuros projetos que tá aqui na minha mente, mas que ainda falta colocar nos projetos. Aí eu tô criando coragem, precisando de apoio também, né, de outros. Eu quero muito ter apoio de outros autores para proporcionar oficinas para esse público, né, infantil, para incentivar a leitura, porque a criança ela precisa muito de incentivo, porque um adulto que não consegue ler, que acha que a leitura é chata, na infância ele foi pouco incentivado a leitura, né? É por isso que eu fico insistindo muito sobre a criança ler desde pequena. Entendi. E isso, é interessante você falar isso, né? Porque isso começa com o incentivo dos próprios pais, começa em casa, né, Letícia? Começa. Eu tive apoio da minha família, da minha mãe principalmente, todas as vezes quando ela chegava do trabalho, ela me ensinava a ler, a escrever. Isso mudou bastante, tanto que eu aprendi a ler e escrever com 4 anos. E eu sempre tentava descobrir novas palavras, criar histórias. E isso impactou bastante a minha vida na literatura, na arte, em tudo. Entendi. Letícia, você vê a literatura e as outras formas de arte, né, como cinema, música, pintura, enfim, a arte em geral, como uma forma de inclusão social, e você acha que nos últimos anos o governo estão tendo um olhar de investimento nesses artistas ou não? Como você vê isso, esse olhar crítico? A gente está tendo muito apoio, assim, recurso. Tem várias câmeras temáticas que apoiam a cultura, dando várias oficinas, projetos também que estão para ser anunciados aí. A gente precisa mais se unir, os artistas e pessoas que não são artistas, mas simpatizantes se unirem, unir forças para a gente ter um olhar mais para a cultura, para incentivar mais a cultura, porque isso dá mais liberdade de dar importância à cultura, né? Ao passo que um governo ele dá um incentivo à cultura, as crianças, eu estou na criança, as pessoas elas têm que dar valor a isso, ao que está sendo proporcionado, ao que está sendo propagado, né? Isso é uma forma de dar valor e a cultura é importante para várias pessoas. A arte ela muda as pessoas também. Não só os artistas, como a sociedade, né? A sociedade precisa se unir junto com a arte também, né? É assim que a gente vai descobrir novos talentos, novas artes. E que na minha visão é isso. Falta pessoas mais, não os artistas. Os artistas eles já estão na luta direto. Mas as pessoas assim que estão meio distantes, assim, estão querendo, estão na dúvida, que entre mesmo, que faça diferença, assim, só assim a gente vai descobrir você com seu talento, com sua arte, com sua escrita, e assim por diante. Entendi. Então serão bem-vindas, né? Com certeza. Letícia. Letícia, esse nosso bate-papo está sendo muito enriquecedor e a gente quer que as pessoas aproveitem ao máximo. Eu quero que você deixe, então, por gentileza, suas considerações finais sobre o que a gente conversou e o seu contato para quem quiser, por exemplo, conhecer mais um pouco do seu trabalho. Por exemplo, se você quiser lhe contratar, vou participar de um evento, vai ter uma festa, um aniversário, um casamento, precisa de uma intérprete, né, ou precisa de uma consultoria, enfim, contratar os seus serviços. Eu quero agradecer principalmente a você por proporcionar conhecimento, porque tanto a Libras como a literatura surda também é um conhecimento assim, novo aqui no estado, né, e que eu quero propagar. Eu quero agradecer também a SLA, né? A SLA está fazendo um papel muito importante, ela está lutando muito assim para propagar a literatura local. E eu quero deixar meu contato aqui, meu arroba é Sherlock Santana, quem quiser lá me seguir, eu sigo de volta. De vez em quando eu fico propagando assim, a literatura, falando quem são os escritores, falando sobre a literatura surda, sobre a literatura local. Eu estou quase todos os eventos da literatura, estou lá. Quem quiser falar comigo pode falar, né? Só não fique meio assim, né? Porque assim eu não chego nunca, né? Mas as pessoas que estão com dificuldade para se achegar assim, na literatura,
na SLA, em qualquer academia, assim, não tenham vergonha. Vocês sempre serão bem-vindos. As oficinas também. Se vocês, por exemplo, mas eu não tenho conhecimento, mas sempre tem oficinas que podem ensinar, estão direto aí tentando ensinar a galera, para incluir essa galera no meio da arte. E vocês sempre serão bem-vindos, jovens, adolescentes, crianças também escrevem, né, adultos, e é isso. O nosso bate-papo foi muito agradável, viu? Quero agradecer imensamente por você ceder um pouco do seu tempo, para ter esse nosso bate-papo descontraído, um bate-papo inteligente, muito rico, acho que foi bem construtivo. E muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada. E quero agradecer também você que está nos permitindo sempre entrar na sua casa, né, através das redes sociais, com o nosso bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos, exaltando, enobrecendo nossos artistas e escritores e a nossa cultura local. A gente se encontra no próximo bate-papo entrevista. Até mais!